No último treino, antes da decisão do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão, o Adriano Lara tomou uma decisão que eu acho que já estava na cabeça dele há um bom tempo. Ninguém melhor que ele mesmo para falar. Domingo tem decisão que traz a sua decisão de encerrar a carreira de jogador de futebol profissional. Por que, Adriano? Pois é, após 16 anos aí praticamente, né, jogando profissionalmente, chegou minha última partida como atleta profissional, né, em uma decisão, uma final. São coisas assim que nos últimos 2-3 anos já venho pensando, né, principalmente muitas vezes a família, a gente fica muito longe, né, leva muito tempo e as coisas que eu vivi recente aí também, vou ter um pouco mais tempo para minha família, né. Você não consegue fazer mais nada, né? Quando você joga futebol, você não consegue ter outra coisa na tua vida, né? Você tem que se entregar no todo, né? Mentalmente, fisicamente. E chegou o momento de finalizar um ciclo e começar outro, né? Para quem não sabe, não lembra, vamos rememorar quais clubes de futebol te afastaram da sua família nesse período que você ficou como jogador. Eu comecei no J. Malucelli, né? Em 2005, né? Aí depois passei por Coritiba, Rio Ave de Portugal, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, e Paraná Clube, São Paulo de Rio Grande, Ipiranga de Erechim, passei também pelo Maringá, recentemente joguei no Veranópolis, no Rio Grande do Sul, né? Iguaçu, Araucária e agora novamente finalizar no Iguaçu. Tá, você me falava em off justamente isso, quando você me contou, Marcelo, domingo, meu último jogo, que é uma situação até de um sonho realizado em dobro, além da carreira do futebol, encerrar no time da sua cidade, é isso? Sim, assim, desde criança eu sempre tive a paixão pelo futebol, né, e sonhava em ser jogador de futebol, né. Eu via muito pela TV, na época tinha uma TVzinha lá em casa, assim, né, preta e branca ainda, nós não tínhamos muita condição, né. Tinha aquela paixão, aquele desejo do futebol de rua, né. E aos 11 anos eu treinava, né, no antigo Iguaçuzinho, que falavam na época no Ferroviário, né, era o Mica, era o treinador, o seu Chips, o seu Wagner Torres, né, do Exército também era um dos caras que coordenava a escolinha. E na época o Iguaçu jogava aqui no Antioquia e eles nos trouxeram como Gandula, eles falaram na escolinha quem queria ser Gandula, e eu na hora eu quis ser Gandula, né. E foi a primeira vez que eu vi um time de futebol jogando, foi a primeira vez que eu vi né, dentro de um estádio, aquela emoção, né, que a torcida, que o ambiente proporciona, né. E eu lembro como se fosse hoje, ali na curva, aqui bem na frente do ginásio, eu fiquei ali com a bolinha debaixo do braço e eu fiquei o jogo inteiro viajando, olhando para as arquibancadas, as pessoas gritando e me arrepiava, sabe? Então foi algo marcante assim na minha vida, que foi ali que eu comecei a sentir a emoção assim dentro de mim do futebol, né? Que até então aí era só uma brincadeira, era um lazer, era né, para se descontrair. E então o Iguaçu foi marcante porque foi o primeiro clube que eu vi dentro de um estádio, senti a emoção que talvez o jogador sentia, eu estava ali como Gandula, né? E aí a minha carreira começou, né, 2005, 2006, né, 2008 eu já estava no profissional, 2009 eu estava jogando o Campeonato Brasileiro, depois fui jogar o Campeonato Português, né? Então eu fui subindo de nível, vamos dizer assim, jogando em clubes maiores, e eu achava, e nesse tempo o Iguaçu foi fechando as suas portas, né? E aí foi quando ano passado, né, eu saí do Pelotas, joguei no Campeonato Gaúcho, né, eu vim para a União da Vitória morar no passado definitivo, novamente, né, depois de 13 anos em Curitiba. E aí o Iguaçu ressurgiu, me convidaram um dia, eu fiquei meio assim, aí foi um dia que eu vim assistir um jogo do Sub-17, eu vi esse estádio lotado. Cara, veio um filme na minha cabeça daquele menininho ali, aquela arrepio, aquela paixão, sabe? E aí passou um pouquinho de tempo, teve aquele jogo aqui contra o Andraus, né, que foi a estreia, e inesquecível, assim, ali foi o começo de uma realização de um sonho. Né? Se fosse pensar agora aqui, para quem está assistindo na Iguaçu TV aqui, das emoções que você falou, da emoção de ver de fora e depois agora da emoção de dentro do gramado, qual o lance que te marca mais no futebol? Cara, você acredita que eu lembro, eu tinha 11 anos, né, hoje tenho 33, faz 22 anos. Eu lembro do lateral direito do Iguaçu, que eu ficava bem no cantinho ali, né, o lateral era o Toninho Paraná. O Toninho Paraná vinha cobrar o lateral e a torcida toda gritando com ele aqui, bem naquele cantinho lá. O lateral esquerdo era o Rodrigues, que no segundo tempo jogou aqui, eu também lembro dele, lembro assim uns flashes ainda, sabe? Eu lembro do Edinho, uma época jogando também, que é a camisa 10.
E quando eu joguei a primeira partida contra o Andraus, é um negócio que é inexplicável, assim. A bola saiu lá naquele cantinho lá, e eu fui correndo pegar a bola, parece que eu lembrei uns flashes, assim, sabe? Foi algo inesquecível, assim. Eu falo pra todo mundo, diante de tantos jogos difíceis que eu joguei, de Série A de brasileiro, Campeonato Português, a partida mais difícil que eu joguei foi aquela partida contra o Andraus aqui, porque eu estava realizando um sonho depois de velho, vamos dizer assim, e estava toda a minha família aqui no estádio, então emocionalmente foi muito difícil aquele jogo. Tá certo. Se fosse para você olhar a fita aí da sua carreira profissional e pensar num passe, não falo explicitamente de passe com a bola mesmo, que talvez você, em vez de ter dado para a direita, desse para a esquerda, você mudaria alguma coisa na tua carreira? Eu acho que não, assim, cara, foi tudo assim, tudo que eu sonhei, sabe? Tudo que um dia eu pensei como atleta profissional, né, menino aqui, né, vivi nesse estádio, né, naquele ginásio, né. Eu sonhava em jogar Campeonato Brasileiro, eu sonhava em jogar na Europa, né. Eu sonhava em jogar no Atlético Paranaense, que no começo dos anos 2000 ali eu vi o Atlético Paranaense sendo campeão brasileiro, vendo aquela arena da Baixada lotada, assim como eu sonhava, né. A única coisa assim que na época assim eu queria era começar aqui, sabe, ser uma cria do Iguaçu, né? Certo. Eu posso dizer que eu fui lá no Ferroviário, né? Ali foi meu começo, minha formação como atleta, né? E muito realizado, muito feliz. Eu acho que, né, não mudaria assim nada, né? Talvez, como eu já falei, se o Iguaçu não tivesse fechado as portas, talvez eu tivesse começado uma primeira oportunidade aqui, né? Tá certo. Foi uma oportunidade fantástica de nós podermos, no dia da decisão da terceira divisão do Paranaense de futebol profissional, exibir juntamente com essa partida, antes da transmissão ao vivo logo mais, uma entrevista contigo, né? Pelo que, em nome da diretoria aqui, quero cumprimentar pela tua carreira. E se deixei de perguntar alguma coisa aqui, fica a câmera e o teu microfone à disposição agora para tua despedida. Não, eu que agradeço, né? Agradeço toda a diretoria, né? Toda a população de União da Vitória, né? Agradeço o clube por abrir as portas para mim já no ano passado e eu poder realizar um sonho, né? Como eu falei no vestiário semana passada, para muitos pode isso ser uma besteira, não significar nada, né? Mas para mim é a realização de um sonho, né? Quem já realizou um sonho sabe o que isso significa, né? Os meninos, né, no Brasil, muitos têm o sonho de jogar futebol, né? O meu primeiro sonho era jogar no Iguaçu, né? Eu consegui, isso para mim tem muito valor, né? E finalizo assim a minha carreira, né, contribuindo um pouquinho, né? Eu queria contribuir mais, mas não é mais possível, né? Com acesso, né? E se possível, né, nesse jogo de hoje o título. E só agradecer mesmo, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, minha família, né? Amigos aqui da cidade, minha esposa, minha filha, que sempre estiveram comigo. E mais uma vez agradecer a diretoria do Iguaçu pela oportunidade de vestir essa camisa que para mim representa muito. Valeu, Adriano. Obrigado. Sucesso na carreira para frente agora, tá? Obrigado. E é isso. Como vai terminar a história, a gente só vai saber ao final dos 90 minutos e quem sabe aí mais um pouco de jogo para frente de Iguaçu e Verê Iguaçu, decisão da terceira hoje, logo em seguida aqui na Iguaçu TV.